Olá! É curioso pensar na arquitetura de um livro, não é? Pois hoje a gente vai mergulhar na planta baixa de um dos textos mais influentes da história, Gênesis. Usando como guia uma Bíblia de estudo, vamos analisar não apenas o que a história conta, mas como a sua estrutura foi projetada para transmitir uma mensagem muito poderosa. E tudo começa com uma única palavra, Bereshit. Em hebraico, isso quer dizer no princípio. E essa palavra não é só o título, não. Ela é a chave de tudo. Ela já entrega que Gênesis é, na sua essência, o livro dos começos. Certo! E qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, vamos entender por que Gênesis é chamado de o livro dos começos. Depois, a gente entra na sua estrutura genial, dividida em duas grandes partes, uma sobre toda a humanidade e outra com foco num povo específico. E por fim, vamos ver como essa base prepara o terreno para tudo que vem depois. Vamos lá! Ok, primeiro ponto. É preciso pensar em Gênesis não só como o primeiro livro, mas como o alicerce de todo o edifício. Segundo a nossa fonte, tudo que é construído depois na narrativa bíblica se apoia de alguma forma aqui. A nossa fonte de estudo traz uns dados bem interessantes, olha só. A autoria é atribuída a Moisés, a datação nos leva para quase 3.500 anos atrás. Mas o mais importante mesmo é o propósito. Desde o início, a ideia era que este livro fosse a base para todo o resto. E aqui, gente, está o pulo do gato da nossa análise. Para entender Gênesis, a fonte nos diz que precisamos enxergá-lo como se fosse uma construção sustentada por dois pilares enormes. Duas seções bem diferentes, mas que dependem uma da outra. A primeira parte, que vai dos capítulos 1 ao 11, fala da história de todo mundo, a humanidade inteira, da criação à Torre de Babel. A segunda parte, que é bem maior, do capítulo 12 ao 50, dá um foco super específico na origem de um povo, os hebreus. É um verdadeiro zoom narrativo, que sai do universal e vai para o particular. Vamos dar uma olhada mais de perto no primeiro pilar, a história de toda a humanidade. Essa parte é marcada por 5 acontecimentos gigantescos que, segundo a fonte, definem a experiência humana em escala global. O ritmo aqui é alucinante. Primeiro, a criação. Logo depois, a queda, que é o que introduz o grande conflito da história. Em seguida, a história de Caim e Abel, que já mostra o começo de duas linhagens bem distintas. Depois, o dilúvio, o momento de juízo e recomeço. E, por fim, a Torre de Babel, que explica como a humanidade acabou se espalhando pelo planeta. E é aqui que a câmera muda de ângulo. A gente sai da história da humanidade inteira para focar na saga de 4 pessoas, 4 indivíduos que se tornam os patriarcas do povo hebreu. A escala fica muito mais íntima, muito mais pessoal. Tudo começa com Abraão. E é com ele que um conceito central é apresentado, o concerto. Pense nisso como uma aliança, sabe? Um pacto formal entre Deus e Abraão, que vira o ponto de partida para a formação de um novo povo e de um plano de longo prazo. Depois de Abraão, vem Isaque, o herdeiro que parecia impossível de nascer. Ele é chamado de o filho da promessa, e o papel dele é crucial, garantir que a linhagem e a aliança feitas com o pai continuassem. Na sequência, temos Jacó. A história dele se concentra na formação da sua enorme família. E não é uma família qualquer. Os seus 12 filhos vão se tornar os fundadores das 12 tribos de Israel, a estrutura que vai definir a nação inteira. E por último, José. A jornada dramática dele, de filho preferido para escravo e depois governador do Egito, é o que leva toda a família para lá, preparando o palco para o próximo grande ato da história bíblica, o Êxodo. Então, no fim das contas, qual é a grande sacada dessa arquitetura? É que a estrutura aqui não é só para organizar as histórias. De acordo com a fonte, ela é a própria fundação, teológica, histórica e até profética, onde todo o resto da Bíblia vai ser construído. É porque Gênesis é o livro das primeiras vezes. É aqui que a gente vê o primeiro pecado, a primeira promessa, a primeira nação. Ele cobre um período de tempo muito maior que qualquer outro livro e estabelece a origem de tudo que vai ser importante mais para frente. E a nossa fonte usa um termo muito bom para isso, história profética. É como ler um relato do passado que já vem com setas e anotações apontando para o futuro. Desde o comecinho, o texto vai traçando uma linhagem bem específica, dando a entender que ela vai levar a um futuro redentor. E aqui a conexão fica claríssima. A fonte desenha uma linha reta, ligando as promessas de Gênesis ao cumprimento delas lá no Novo Testamento.
A descendência da mulher e a descendência de Abraão não são vistas como algo isolado, mas como os primeiros passos de uma jornada que, nessa visão, culmina em Cristo. Sem essa base, a história que vem depois simplesmente não faria sentido. Ao final de toda essa análise, fica uma pergunta para a gente pensar. Para além do conteúdo, como é que a arquitetura de uma narrativa, a forma como ela é montada e organizada, acaba moldando a mensagem que ela quer passar? Fica claro que, muitas vezes, a estrutura é a própria mensagem.